Olá, sou Matheus Guziboin e hoje apresentarei um vídeo explicando o artigo de Julia Hegel, Stochastic Program, Optimization when Uncertainty Matters, traduzindo programação estocástica, otimização quando a incerteza importa. Esse artigo trará um tutorial de quando e como utilizar a programação estocástica e o porquê utilizá-la ao invés do modelo determinístico. Também irá identificar as características essenciais da programação estocástica que podem ser explorados como um método de solução. É importante salientar que o foco do artigo estará nas diferentes classes de problemas de recurso e não nos problemas probabilísticos, pois essas diferentes classes exigem modelagem de métodos de solução diferenciados. Temos agora um problema de programação linear, como podem ver. Neste problema, temos os recursos a serem utilizados, os objetos a serem produzidos e a relação custo e quantidade de recursos para cada um dos itens. O preço de venda da escrivaninha é de R$ 60, a mesa 40 e a cadeira 10. Rapidamente, notamos que temos lucro tanto na mesa quanto na escrivaninha. Já a cadeira traz prejuízo. Uma vez que nosso objetivo é maximizar o lucro, é óbvio descartar a produção de cadeiras, já que o prejuízo diminuiria o lucro. Desta forma, modelaremos o modelo de acordo, o que nos leva ao resultado esperado. Como podemos ver, a produção de cadeiras foi descartada e os demais itens atingiram a demanda. Agora, tendo o modelo em mãos, podemos alterar os dados de forma a investigar como possíveis alterações no preço pode vir a impactar no resultado. Por exemplo, uma alteração no preço de venda da cadeira de 10 para 11 traria um impacto significante ao resultado final, uma vez que deixaria de trazer prejuízo e traria lucro. E para isso, bastaria uma simples alteração no coeficiente apropriado da função objetivo. Porém, caso alterássemos a demanda das cadeiras de 300 para 200, veríamos que isso não traria impacto algum no resultado. O modelo de programação linear é destinado para problemas determinísticos, ou seja, neste tipo de problema, agimos como se todos os dados fossem precisos e conhecidos, o que pode ser um tanto presunçoso, uma vez que alguns deles, ou todos, podem incluir incerteza. Dessa forma, no exemplo a seguir, definiremos a demanda como sendo incerta. Vemos que temos agora três cenários: valores de demanda baixo, provável e alto, e definiremos as probabilidades para cada um deles, sendo 0.3 para o baixo, 0.4 para o provável e 0.3 para o alto. O que podemos observar primeiramente é que a cadeira não será produzida em nenhum cenário, pois traz prejuízo. Em seguida, é que, caso fosse definido a produção de móveis de acordo com o primeiro modelo, teríamos 70% de chance de serem produzidas mais mesas do que a demanda. Também, caso mantivéssemos esse nível de produção e o ocorrido fosse o cenário baixo, teríamos o excesso de produção de mais de 100 mesas e mais de 100 escrivaninhas, o que transformaria o lucro esperado de 4.165 em uma perda de 6.035, e a probabilidade disso acontecer é de 30%. Isso é o resultado do falso senso de segurança que a análise de sensibilidade pode vir a trazer. Por isso, é importante levar em conta as incertezas e analisá-las de uma maneira conjunta, levando em conta todos os cenários e fazendo um balanceamento entre eles, que é a intenção da programação estocástica. No problema que estamos analisando, existem dois tipos de decisões que devem ser tomadas: quanto produzir e quanto recurso deve ser utilizado. Quando vamos modelar um problema estocástico, é preciso saber que tipos de decisões serão feitas em primeira instância e quais poderão ser adiadas para uma segunda instância, ou seja, quando as de primeira instância já tiverem sido definido e as aleatoriedades ocorridas, para que assim as variáveis de segunda instância possam ajustar-se ou adaptar-se aos acontecimentos. Nós chamamos essas variáveis de decisões de variáveis de decisão de segundo estágio ou variável de decisão com recurso. Já as variáveis que devem ser definidas à primeira instância são conhecidas como variáveis de primeiro estágio. O modelo com recurso
é quando algumas das decisões devem ser feitas antes da ocorrência das aleatoriedades, enquanto algumas delas deverão ser tomadas após tais ocorrências. No exemplo observado, vemos que a decisão da compra de matéria-prima deve ocorrer antes da demanda ser conhecida. Porém, a decisão do quanto produzir pode ser tomada após esse conhecimento. Assim, ele poderá se adaptar, sendo então uma ação que pode ser vista como contingencial. Desta forma, a empresa não produzirá aquilo que não será vendido. Assim, o modelo será esse que estou exibindo agora. Resolvendo tal problema, chegamos às seguintes soluções. Os valores objetivos mostrados na tabela são especialmente confusos, onde a variação de lucro de 1.124 no cenário de baixa demanda para 7.450 no cenário de alta demanda. O problema de se considerar apenas um cenário, ou o valor médio, é que não consideram o impacto do acontecimento do outro cenário se materializar, não sendo assim um modelo apropriado. Dessa forma, apenas o modelo de recurso é projetado para encorajar uma solução que equilibre o impacto potencial dos vários cenários. Ao contrário dos problemas de valor médio e cenário, os valores da função objetiva dos problemas de recurso correspondem ao lucro esperado. A flexibilidade que o modelo de recurso proporciona é muito bem ilustrada pela estrutura da solução. Observe que esse é o único modelo que sugere que as cadeiras devam ser produzidas, isso no cenário de baixa demanda. A venda de cadeiras, neste caso, minimiza as perdas, uma vez que os demais itens não seriam vendidos e os recursos já seriam adquiridos. Para observar melhor o impacto da incerteza, na tabela exibida, comparamos o valor da função objetiva associada com os problemas de cenários individuais e os correspondentes lucros esperados. Observe que os valores das funções objetivas de cada cenário trazem uma estimativa superestimada do lucro esperado. Problemas com recurso. O problema com recurso quer dizer que existe a possibilidade de se adaptar a solução para os acontecimentos observados, onde a variável de produção dos itens, y, pode se adaptar à combinação dos acontecimentos do cenário W e a compra inicial de matéria-prima X. Então, caso a variável X, que são os recursos a serem usados, vier combinado de um cenário ruim, teremos a variável Y como ação para recuperar ao máximo os resultados negativos. Esse tipo de problema, então, sempre terá 2 ou mais estágios de decisão. Cada problema com recurso é caracterizado pela sua árvore de cenários. Os problemas do cenário e suas restrições não antecipáveis. Um cenário é visto como um conjunto completo de realizações de elementos estocásticos que pode vir a surgir durante o desmembramento do problema. A árvore de cenários é formada pela raiz e seus possíveis acontecimentos, cada um deles tendo a sua própria probabilidade de acontecimento, onde somados devem ser 1. O nó da raiz corresponde às variáveis de primeiro estágio. Já o nó das folhas correspondem às de segundo estágio. Esse tipo de problema é idêntico ao apresentado anteriormente. Suas principais características são a presença de variáveis de primeiro estágio, aquelas que são definidas antes da realização das variáveis aleatórias e por isso não reagem a elas, e as variáveis contingenciais para esses acontecimentos, que são as de segundo estágio. A ideia de tal modelo é definir variáveis de primeiro estágio que respondam aos acontecimentos da maneira mais adequada, independentemente de quais sejam as aleatoriedades ocorridas, evitando assim perdas. É um caso especial do modelo com recurso. Ele ocorre quando os coeficientes de restrição do problema de segundo estágio formam uma matriz de identidade. Um problema com recurso fixo é aquele no qual a matriz de restrição do subproblema de recurso não está sujeita a incerteza, isto é, ela é fixada. Problema com recurso completo é aquele que a variável de segundo estágio não é vazia para qualquer valor da de primeiro estágio. Se um problema tem recurso completo, a função de recurso é necessariamente finita.
Talvez mais importante, uma formulação como esta não promove soluções que são excessivamente influenciadas por eventos raros, como valores extremos. Há várias maneiras de formular problemas de programação linear estocástica. A primeira é aquela onde as formulações que representam explicitamente o processo de informação, como modelado pela árvore de cenário, estão dentro da sequência de decisões que são tomadas. Uma outra alternativa para a representação do problema é aquela em que o problema é formulado para cada cenário possível e restrições são adicionadas para garantir que a estrutura da informação associada ao processo de decisão seja respeitada. Finalmente, precisamos comentar a natureza da solução dos problemas que envolvem 2 ou mais estágios. Como as variáveis aleatórias desse tipo de problema podem ser muitas, teríamos uma amplitude muito grande de dados a serem relatados. Por isso, a reportagem das soluções na programação estocástica é tipicamente restrita para as variáveis de primeiro estágio, até porque as demais decisões poderão ser tomadas em um segundo momento. Os métodos de solução podem variar. Para problemas de menor complexidade e baixo número de cenários, podemos utilizar software de programação estocástica linear. Para outras situações, devemos escolher um método que melhor se adeque. Podemos citar, primeiramente, o método por decomposição, conhecido como o modelo L-shaped, que de maneira bem genérica decompõe o problema por estágios usando uma aproximação pelo plano de corte, facilitando o tratamento do problema. Temos também o baseados em métodos estatísticos, que se utiliza de uma curva de probabilidade aproximada para se trabalhar as funções com recursos, e a decomposição estocástica, que é uma metodologia que integra elementos e técnicas de decomposição e aproximação estatística.